Você sabe a diferença entre órgão e entidade na administração pública? É sobre isso que a gente vai conversar no canal hoje. Esse assunto é muito recorrente. A diferença entre órgão e entidade está no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9784 e traz exatamente o critério da personalidade jurídica. Os órgãos são meras competências internas da administração pública e não possuem personalidade jurídica, enquanto que as entidades, essas sim, possuem personalidade jurídica. Então nós temos uma diferença muito clara entre órgão e entidade. As entidades possuem personalidade jurídica e os órgãos não possuem. Mas para que você entenda melhor e veja isso de maneira exemplificativa, você pode imaginar, por exemplo, o caso da União. A União Federal, ela é um ente federativo e possui personalidade jurídica, sim. Porém, para que ela possa funcionar, existem várias competências internas, ou seja, distribuições de competência. Essas competências internas são os órgãos, como por exemplo, os ministérios, Ministério da Educação, Ministério do Planejamento e assim por diante. Esses órgãos não são dotados de personalidade jurídica, eles são apenas uma parte de um ente maior que é chamado de União Federal. A mesma coisa acontece nos estados. O ente que tem personalidade jurídica é o Estado, mas ele tem órgãos, como por exemplo as suas secretarias. Então, órgão não tem personalidade jurídica, mas a entidade, essa sim, possui. As entidades da administração pública, inclusive, você deve conhecer, porque nós temos a administração pública direta e indireta. 4 de um lado, 4 do outro. Na administração direta, as entidades que têm personalidade jurídica são União, Estado, DF e município. E na indireta, nós temos as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Um último ponto muito importante que vem sendo cobrado demais em provas é a diferença entre desconcentração e descentralização. Muito recorrente porque essas expressões são doutrinárias e dá para causar uma certa confusão de fato se você não tiver cuidado. A desconcentração ocorre toda vez que a administração pública resolve criar um órgão. E a descentralização, por outro lado, acontece sempre que a administração pública resolve criar uma entidade, como por exemplo, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. E para que você decore isso na hora da prova, é só você observar o próprio nome: desconcentração. Desconcentração, CO, criação de órgão, e descentralização, CE, criação de entidade. São dois processos diferentes, lembrando que as entidades possuem personalidade jurídica e os órgãos não possuem. Se você gostou, inscreve aqui no canal, deixe seu like e me acompanha lá no Instagram, @profmarcelioferreira, para essas e outras dicas. Valeu, galera, e até a próxima!